e a nossa aula sobre a nona e última aula sobre o curso Textos Bíblicos que mais me influenciaram, tá certo? E vocês conhecem de cor já a nossa metodologia, eu vou dar um pequeno testemunho, e depois nós vamos analisar um texto e tentar fazer algumas aplicações no final. Aqui estão a lista de todos os textos que nós estudamos. Josué, sobre fidelidade à palavra, Romanos, sobre propósito eterno, Salmo 1, sobre meditação, 1 Timóteo 5, sobre liderança, disciplina, política, depois fugindo da imoralidade, em Tessalonicenses 4, falamos sobre a mania de discutir, a boa consciência, domingo passado sobre poupança e generosidade, e hoje, perdendo para ganhar. O texto é esse. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, né, ele está explicando aqui o de cima, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca de sua alma? A expressão, o nome da aula, né, é perder para ganhar. E eu tenho que confessar a vocês que eu passei uma semana muito concentrado e pensando muito. Não sei se a aula vai ser boa, mas que eu estudei. Porque essa expressão, quem perder a vida por minha causa, só num caso de um país assim, onde a pessoa pode ser morto porque ela é um seguidor de Jesus, fica mais fácil de entender isso aqui, perder a vida por minha causa. Mas para nós que vivemos num país onde não há uma perseguição, o que significa isso? Perder a vida. Eu tenho que perder a vida para ganhá-la. Então, essa é a história. Vou dar o meu testemunho aqui. Deixa eu parar de compartilhar, voltar aqui para o meu... Meu testemunho é o seguinte: quando eu tinha mais ou menos 15 ou 16 anos, eu fui no acampamento Palavra da Vida, e eu não sei se ainda é assim lá, mas no local de reuniões, do lado direito, lá no fundo, tem um painel que alguém pintou, que é um rio, e tem um aviãozinho no rio, que, como é que chama? Aterrissou na praia, vamos dizer assim, tá certo? E aquela floresta enorme, e é só isso. E eles contaram a seguinte história. Eu não lembrei, mas eu procurei na internet aqui. É o seguinte. Um homem chamado Jim Elliot, com 4 amigos. Ed McCulley, Roger Youderian, Peter Fleming e Nate Saint, que era o piloto. Eles fizeram essa viagem para tentar alcançar os chamados índios Aucas, Aucas com U, não com L, com U, que a palavra Auca, na língua deles, significa violentos, pessoas perigosas, principalmente para os estrangeiros. E eles começaram fazendo aqueles contatos iniciais, baixaram algumas vezes cestas com presentes e comidas para eles, chegaram até ter um encontro amigável com um grupo de índios, deram carona para um índio dentro do avião, entende? Então eles estavam confiantes. Mas no dia 8 de janeiro de 1956, isso é 2 anos depois que eu nasci, né? Eles foram tentar fazer o primeiro contato mesmo, e apareceram 10 guerreiros e eles foram mortos. Mas eles encontraram no diário de Jim Elliot essa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Vamos de novo?
Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. É um comentário que ele escreveu em Lucas 9:24. Ele escreveu isso 5 anos, 6, 7 anos antes de morrer. Alguns já fizeram um estudo, descobriram que essa frase talvez seja uma adaptação, porque, na verdade, um pregador chamado Philip Henry, da Inglaterra, em 1631, já havia dito uma frase parecida. E a história continua depois, porque a esposa dele e a esposa dos outros, né, montaram uma missão. Anos mais tarde, elas alcançaram para Cristo os Aucas, e essa mulher conheceu, inclusive, aqueles que mataram os seus maridos. Todos eles se converteram. É uma história fabulosa, né, de missões dos últimos anos. Mas o que me... Eu era um moço, menino, 16 anos, estou sentado no banco escutando essa história e essa frase. Não é tolo aquele que dá o que não pode perder, o que não pode guardar. Quer dizer, eu estou tentando guardar uma coisa que seria a minha vida, estou tentando reter a minha vida, mas você não consegue. Então você tem que dar aquilo que você não consegue guardar para ganhar o que você não pode perder, que é a vida eterna. E aquilo ficou na minha cabeça, essa história aí grudada em algum lugar da memória, e eu, então, resolvi terminar essa nossa série tentando fazer uma análise, então, desse texto, tá certo? Então, vamos de novo, vou compartilhar com vocês a minha tela, e... Então, vamos lá. Ai, começou a dar esse problema aí de novo, que coisa, cara. Da última vez começou a ter esse risco aqui na nossa gravação. Bom, lamento muito, eu tenho que continuar, tá certo? Então, aqui está. A minha grande pergunta é o que Jesus quis dizer quando ele fala em perder a vida. Não parece muito fácil para mim dizer que eu tenho que perder a vida para ganhar a Cristo, né? Para ganhar a vida eterna. Então, aqui estão os textos paralelos. Aqui diz... em Mateus 16, é o que nós estamos estudando agora. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Não parece uma contradição? Você fala assim, não, mas eu quero salvar a minha vida. Eu quero a salvação. Então, o que ele quer dizer? Ele quer salvar, mas se ele quiser salvar, não vai dar certo. Mas se ele perder a vida por causa de Jesus, aí ele vai achá-la. E a palavra sozo no grego é isso mesmo, é salvar. Quer dizer, se você quiser resgatar do perigo, né, ou da destruição, resgatar do perigo da destruição a sua vida, manter sua vida sã e salvo. Então, assim, não, mas espera aí, o que ele quer dizer com isso? Afinal de contas, todos nós queremos salvar a nossa vida. Pensa um pouco. Está em nós o instinto de salvar a vida. Se eu estou na calçada e passo um carro correndo, eu dou um passo para trás, eu quero salvar a minha vida. Do que Jesus está falando quando ele diz que se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perdê-la, mas se eu perder, eu vou ganhar? E a palavra achá-la, né? A palavra perder, né? Está aqui, ó. Se você abolir a sua vida, tornar inútil a sua vida, declarar a morte da sua vida, arruinar e destruir a sua vida, aí você vai achá-la. Isso não faz sentido. Vocês vão me desculpar, não é fácil assim escolher um significado. Então eu fui para o texto paralelo. Em Mateus 39, ele acha aquele que acha a sua vida, perdê-la. Tá vendo? No outro lá é aquele que quiser salvar. Esse aqui é aquele que acha. Acha é a palavra de onde vem eurisco, de onde vem eureka, né? Aquele que descobrir a sua vida, aquele que encontrar depois de procurar, fez uma averiguação, uma reflexão, um exame, uma prática, experiência. Quer dizer, todos nós fazemos isso, todos nós procuramos aprender mais, todos nós procuramos expandir a nossa vida, todos nós procuramos achar uma vida melhor.
E Jesus fala assim, cara, quem acha a sua vida, perde. Mas se você perder, que é a mesma palavra aqui, é uma palavra muito difícil. Se você declarar morte à sua vida, será salvo. Aí você fala assim, bom, vamos para outro texto, o último, em João 12. Aí ele diz, aquele que ama a sua vida vai perdê-la, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Ah, me complica mais ainda, como assim? Eu não posso ser masoquista, eu não posso, não parece certo, não parece bíblico, eu não gosto de mim, eu não gosto da vida, eu tenho que odiar a vida. A vida nesse mundo é um horror. Para eu poder ser salvo, não faz sentido. E a palavra amar aqui é a palavra filéu, que nós todos estamos acostumados, é o amor de irmão, mas também uma palavra usada para coisas. Por exemplo, eu posso filéu um arroz com feijão, entendeu? Eu posso gostar de uma comida. É a mesma palavra. E ele está usando a mesma palavra para dizer que você gosta da sua vida. Se você gostar da sua vida, se você tratar carinhosamente ou cuidadosamente a sua vida, você vai para o inferno. É ou não é difícil, queridos? É muito complicado, tá certo? Bom, estudando, eu descobri algumas coisas. Que Jesus dominava a metodologia de ensinar através de contrastes e paradoxos. Olha que interessante. Ele diz assim, aqueles que são perseguidos, esses receberão o reino. Está escrito, foi dito isso, contraste, eu, porém, vos digo. Ele virou para aquele homem e falou assim, você ficou limpo? Não fale nada para ninguém, não dê testemunho. O cara chegou para Jesus e disse, mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí chega uma hora e você fala assim, me permita sepultar primeiro meu pai. Aí parece que Jesus é sem educação, né? Fala assim, deixa os mortos sepultar os mortos. Que negócio é esse? Que tipo de frase é essa que Jesus está usando? Que eu não vou explicar agora, eu vou passar para frente. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, Jesus falou. Está vendo que ele usa sempre esse negócio de um lado para o outro? Vocês pensam que eu vim trazer paz para o mundo? Não, eu vim trazer espada e eu vou fazer brigar o pai com o filho com o pai, a mãe com a nora, com a filha, e os inimigos serão da sua própria casa. Olha, não é o holocausto que eu quero, que os judeus estavam acostumados a usar e a fazer, eu quero misericórdia. Vocês estão pedindo um sinal? Não será dado. Né? Agora, essa aqui do rei ungido, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque eu acho muito interessante. Né? Aqui, no contexto, né, anterior, quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Como é que você acha que Simão se sentiu quando ele recebeu esse elogio de Jesus? Ele falou, nossa, eu sou o melhor aluno da classe, né? Deus me ajudou demais, né? E aí, a próxima conversa que Jesus começa a falar que era necessário Jesus sofrer, tá vendo? E aí ser morto. Aí Pedro achou assim, que ele podia dar uma ajuda para Jesus, né? Então ele chega lá e fala assim, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus disse, arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Aí você fala assim, mas espera aí, 2 minutos antes ele era bem-aventurado, que recebeu revelação de Deus, e 2 minutos depois ele é um emissário de Satanás que está pensando só. Esse tipo de contraste é um negócio meio assustador, porque ele fala assim, olha, o rei ungido vai ser crucificado. Eu tenho que tentar me livrar daquele defeito ali, mas não consigo.
É nesse contexto que aparece o nosso texto. Você quer salvar a vida, tem que perdê-la. E ele ainda continua no livro de Mateus. Ele diz, os últimos serão os primeiros. Você quer ser grande? Você seja servo. E ele fala sobre si mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, dá uma olhada na lista que eu pus na apostila aí, enorme, mostrando que Jesus era um craque de usar palavras, o jogo de palavras, é como se ele estivesse falando de trás para frente, ou dizendo, vocês estão pensando do jeito, é ao contrário. Né? Ou de cima para baixo, ou de trás para frente, ele está tentando mexer com a cabeça dos ouvintes e tentando ensinar uma coisa muito mais profunda. E então nós vamos saber o que quer, tá certo? Então eu quero sair daqui. Eu tenho umas perguntas, mas as perguntas estão aqui na apostila, mas eu não quero mostrar, certo? Vamos fazer as perguntas para vocês podem participar. Vamos pensar, assim, em felicidade. Eu procurei no dicionário, coloquei o que é felicidade. E aqui está escrito, um estado consciente de plena satisfação. Pensa um pouquinho. A gente tem certos momentos na vida que a gente sente isso mesmo. Nossa, eu estou com plena satisfação e eu estou consciente que eu estou com plena satisfação. Ou seja, é um estado consciente de que eu sou feliz. E eu estou satisfeito completamente. Muito bem. Então agora vocês me dizem, quais são as propostas que existem hoje na nossa sociedade para uma pessoa ser feliz? Eu tenho aqui pelo menos 8, mas vamos ouvir. Como é que a gente é feliz? Somos felizes quando nós nos submetemos à vontade de Deus, com esse exato exemplo que você disse, de se mostrar sempre incapaz, de baixo... Carlinhos, você está dando a resposta do crente. Eu não quero a resposta do crente. Consumo. Eu quero a resposta assim, propostas de felicidade na nossa sociedade. Consumismo, Ebenezer. Hã? Consumismo. Melhor, fala uma frase. A pessoa será totalmente feliz. É realizada quando ela atinge as expectativas materiais de ter determinadas coisas, ou, já vou falar uma segunda, de atingir determinado status ou posição social. Sim. Também mas sexual sexo também é uma proposta de realização. Sexo, rock and roll e drogas. É isso aí. Como é que é? Ebenezer, acho que você quis dizer o seguinte, a pergunta... Peraí, vamos falar só 5 de cada vez, senão dá muita confusão. Tá bom. Tá certo? Deixa o Carlinhos explicar o que você quer falar. Quem que estava falando? Não, Carlos vai falar. Eu acho que eu fui muito... Mas, assim, a pessoa que hoje quer ter uma casa boa, um condomínio fechado top, ter o carro mais novo da atualidade e ser visto como alguém que, enfim, que faz... que mexe, né? Alguém que... Realizado. Né? Então, esse cara é o cara. Não, mas espera. De novo, Carlinhos, você está certo, mas nós estamos usando a palavra felicidade. Quando é que ele se sente feliz? Não o que o outro pensa dele. Eu sei que o outro pensa que ele é o máximo. Desculpa, mas ninguém se sente feliz com essas coisas. Ele se acha feliz. Não, mas ele sente. Tem um pouquinho, não tem? Quando o cara compra o carro novo, ele se sente feliz quanto tempo? Sim. Quando ele vai na igreja mostrar para os irmãos. Mas aí é outra coisa. Entendeu? Mas isso passa. Depois que tem a idade minha, ele para dessas bobagens, entendeu? Ele começa a ver que não é tão importante ele ter o carro para mostrar. Não tem nada a ver com idade, não. Tem nada a ver com idade. Não. Vamos parar de falar de materialismo. Tá aqui. Vocês conseguiram falar... Não. Um assunto é posses e a possibilidade de poder comprar. Ok, esse é um. O cara se sente mais feliz. Qual outra? Muda de assunto. Estar junto com a família.
Gisele. É isso? Gislene. Gislene. Fala, Gislene. Tá com a família, Não entendi. tá junto com os filhos, é motivo de felicidade. Sim, né? Eu tenho. Ok. Deixa eu escrever família, porque não estava na minha lista. Nesse final de semana, teve um churrasco aqui em casa, os filhos vieram, os netos vieram, eu sou feliz. Eu sou feliz, tá certo? Um conceito de felicidade com toda a família junto, tá? O que mais? Realizado na carreira. Claro, né? Eu faço o que eu gosto. Minha empresa está indo bem. Então eu sou feliz. O que mais? Saúde. Saúde, explora mais, fala um pouco mais, a frase um pouco maior. Ter saúde, não estar bem, não ter doença, consequentemente ele pode ter uma família feliz, viver bem, não ter problemas, entre aspas, né? Isso. Claro que esse padrão só dura até você ficar doente, certo? Sim, sim. É o jeito que o mundo pensa, né? Que nós estamos falando aqui, não é isso? Isso. Não, mas nós pensamos assim também. É bom quando a gente não tá doente, né? É que se a gente depender só dessa definição, vai dar errado ali na frente, né? Que tal ser famoso e receber elogios constantes? Isso é um padrão de felicidade? Qual é a versão jovem desse padrão? Ser famoso e receber elogios constantes. Milhares de seguidores no Insta. Isso. E aí você sabe que isso já é uma verdade. Um pastor amigo meu, não é amigo meu, perdão, ele escreveu um texto, eu li, ele é pastor de jovens de uma igreja no Rio de Janeiro, e um cara chegou para ele, um moço, falou assim, nossa, pastor, eu fui na Europa agora, eu visitei 10 países em 15 dias. E o pastor falou assim, ué, então, como é que você fez? Então é assim, ó, você desce em Paris, sai correndo para a Torre Eiffel, tira uma foto com você, uma selfie, posta, aí você tem 150 caras dizendo, nossa! Aí você sai correndo para o Arco do Triunfo, tira outra, entendeu? Aí você sai correndo para o Louvre, tira outra, sobe no trem para outro país, porque você agora, então, quer dizer, você não conheceu 10 países, você tirou foto em 10 países em 15 dias. E ele tinha uma alta quantidade de seguidores que achavam que ele era o máximo. Esse cara foi falar com o pastor porque ele está deprimido. Por que ele está deprimido agora, queridos? Porque a hora que ele voltou para o Brasil, ele vai postar o quê? E aí ele não tem mais 150 likes. Então ele entra em depressão porque ele depende daquilo para se sentir feliz. Felicidade é o número de likes que eu recebo todas as semanas. E se eu não tiver esse negócio, né, tocando para mim, eu não... Que tal ter relações sexuais ilimitadas? É um padrão que existe de felicidade? Eu sou feliz porque eu não tenho limite, eu posso fazer o que eu quero nessa área. Ou comer e beber até vomitar, sei lá, né? Ou encher a cara, ou experimentar drogas. Todos esses são conceitos de felicidade. Por quê? Pergunta agora teológica. Qual é a grande falha desses conceitos, padrões de felicidade? Qual é a grande falha? Eles são momentâneos. Isso. Eles não duram. E eles não duram por quê, gente? Essa é mais profunda ainda. Por que não duram? Teologia. Por que as propostas da sociedade para a nossa felicidade, elas não duram? As nossas propostas, elas não duram. Até coisas que nós acreditamos, elas não duram. Por quê?
porque o nosso contentamento precisa de encontrar algo espiritual para se satisfazer. Não há dúvida. Essa aí seria a minha próxima pergunta, que é sobre onde encontrar a verdadeira felicidade. A pergunta é... Estou na frente, professor. Claro. A minha pergunta é assim, ó, por que que a primeira não funciona? Porque nós passamos, Porque nós somos pecadores. Eu sempre digo, como nós somos pecadores, esse grau de felicidade, ele é momentâneo, porque eu vou desprezar aquilo e eu vou querer uma coisa a mais. Aquilo não me enche completamente. E a prova disso eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho 7 perguntas para você responder sim ou não. Pode ligar o microfone aí. Médico, certo? Médico que acredita em saúde e que aconselha a saúde. Médico fuma? sim, Psicólogo fica deprimido? sim, Pastor peca? sim, sim. Rico? O cara é rico já. Ele rouba outro rico? Sim. Pobre explora outro pobre? Sim. Famoso, o cara já é famoso. Ele despreza pessoas? Sim. E quando a polícia não atua, aumenta os crimes? Sim. Então, na verdade, é o seguinte, por mais que você procure a felicidade, nós vamos voltar para trás. Porque esse negócio que está em nós, que não dá certo. Nós temos um mal incontido. E ele vai provocar a falta de alegria, a falta de felicidade, e eu tenho que voltar. É por isso que o cara que está drogado, ele sente uma coisa, e aí ele perde aquela coisa, e ele tem que buscar de novo. E aí, para tudo na vida, você tem um churrasco com a família, aí tem a semana inteira que você não tem churrasco com a família, você perdeu de novo. Aí você vai, e nós ficamos nisso aqui, ó, porque nós não temos algo que é eterno, que fica conosco. Todas as coisas são passageiras e eu mudo. Então, esse negócio do pecado nosso é um negócio muito sério que nós vamos falar aqui. E aí, vamos então para a última ilustração. O que acontece quando você pega um aparelho que foi feito para plugar no 110 e você põe no 220? Queima. Então, veja bem. O aparelho é feliz, certo? Um ventilador só é feliz se você seguir o manual do fabricante, certo? Então, o ser humano só é feliz quando ele funciona de acordo com o manual do fabricante. Essa é uma felicidade que vai fazer o ventilador funcionar sempre, o ventilador humano, se ele estiver plugado. Mas acontece que na nossa vida, nós temos 2 tomadas, elas estão uma encostada na outra. Tem a tomada 110 e a tomada 220. E como nós somos pecadores, a gente fica tentando colocar na 220. Aí se arrepende e pluga no 110, entendeu? E toda vez que se pluga no 220, nós estamos levando choque, estamos nos queimando totalmente. Isso é ser pecador, é você ficar mudando de tomada o tempo todo, porque você escolhe errado. Então, agora tem uma frase. Alguém já ouviu falar no Catecismo de Westminster? Westminster é uma cidade na Inglaterra. Em 1600, lá vai pedrada, teve uma reunião lá. Essa reunião durou 4 anos e muitos homens e religiosos se reuniram para escrever e escreveram, então, durante 4 anos, o chamado Catecismo, que era um tipo de um livro que era usado para catequizar, né, para discipular as pessoas. E a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deixa eu mostrar para vocês o texto e fazer um desenhinho, né, para ficar um pouco mais fácil.
Então tá aqui, ó. Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. Essa palavrinha aqui, ó, gozá-lo para sempre. Ou seja, nós cristãos não somos contra a felicidade, nós somos a favor. Só que nós entendemos o seguinte: Deus está aqui. Eu, como ser humano, eu preciso dar toda a glória para Deus. E eu recebo de Deus a felicidade. Só que a felicidade é diferente dessa listinha aqui. Ter dinheiro, posse, ser famoso, ser elogiado, ter experiências místicas, ser realizado profissionalmente, relações sexuais ilimitadas, comer, beber, drogas, ter apoio nas mídias sociais, ou saúde, ou família. A felicidade que Deus está dizendo é a felicidade da coerência. É uma coerência moral. Eu não estou errado. Nossa, chegar no ponto de não estar errado é uma alegria muito grande, gente. Porque nós temos o sentimento de estar errado muitas vezes durante o dia. Na maneira como nós tratamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos negócios. Nós somos pecadores. Então, já imaginou ter aquela alegria de não estar errado? Nós só temos isso quando nós glorificamos a Deus. E nós temos pequenos pedacinhos do céu, tem momentos da nossa vida que a gente sente isso de verdade. Fala assim, nossa, neste momento eu estou em total comunhão com o Senhor, eu estou dando a Ele toda a glória e eu estou tendo uma paz, uma felicidade, essa coerência de que eu estou ligado no 110, eu estou ligado em Deus, estou ligado do jeito certo. A pessoa sem Jesus não conhece isso. Ela não sabe o que é isso. Né? Então, aqui eu fiz uma listinha sobre a teologia bíblica, só para a gente lembrar, tá? Que vai nos ajudar com tudo isso. Primeiro, o que nós acreditamos? Que Deus existe. Então, se Deus existe, então nós temos propósito e significado além da vida material. É uma coisa que é fora dessa vida. Se Deus existe, então existe uma lei. A lei de Deus, ela é eterna. Se a lei de Deus está fora desse mundo, desculpe, gente, vai ficar um pouco filosófico, mas me acompanhem, tenha paciência, tá? Então, nós temos um conceito de verdade. Para nós, o conceito de verdade é um conceito objetivo. Para nós, existe o certo e o errado, porque cremos nisso. Deus está certo, o resto está errado, a Bíblia é verdade, o resto está errado. Nós temos isso muito pronto, então, muito certo na nossa cabeça. Então, como isso é certo, a próxima coisa é que o homem é pecador. Por quê? Porque ele não cumpre a lei. Não cumpre a lei, nunca. Então, aí nós ensinamos duas coisas, né? Ele nasce com uma tendência interna, nós chamamos isso de o pecado, e ele também escolhe ser rebelde contra Deus, nós chamamos isso dos pecados, né? Podemos fazer uma árvore aqui assim, tá certo? Jogar aqui uma graminha, tal, e colocamos aqui uns frutos, tá certo? Então, aqui embaixo, perdão, não é azul. Aqui embaixo existe a raiz. Nós chamamos isso de o pecado que habita em mim. E os frutos nós chamamos de os pecados que nós fazemos. Isso é ser pecador. Pecador é que eu nasço, eu sou gerado em pecado, e aí eu cometo pecados, tá certo? Então, nós cristãos entendemos que lá no fundo eu sou pecador, eu não sou bom. E que se eu não trabalhar contra as minhas tendências, as tendências negativas e malignas da minha alma vão tomar conta de mim. Aí, acreditamos agora em Cristo. Jesus Cristo morreu. A
cruz de Cristo é a solução para o pecado. E o sangue de Cristo é a solução para os pecados. Isso aqui é muito importante. Ou seja, o pecado que habita em mim, que é uma coisa que está na minha natureza, esse pecado, ele não precisa de perdão, ele precisa de cruz. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que crucificar a minha carne. Agora, como eu vou pecar, então o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos pintar aqui, então, colocar um sangue aqui assim, certo? Então, diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os pecados. Agora, o pecador, ele precisa ser crucificado. A carne precisa ser crucificada. É um trabalho constante de negar a si mesmo, tá certo? Então, o que o discípulo de Jesus faz? Que é a nossa crença. O discípulo, ele nega a si mesmo, crucificando os desejos da carne, e ele confessa, 1 João 1,9, os seus pecados constantemente. Qual é o conceito que ele tem de felicidade? Felicidade é ser dependente de Deus para seguir a palavra de Deus. Claro, se eu não crucificar a minha carne, e se eu não pedir perdão, eu vou ser infeliz. Mas se eu conseguir crucificar a minha carne e conseguir pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso estar em dependência do Deus Altíssimo. Esse Deus me ajuda a fazer isso, viver a vida cristã. E é aí que eu me sinto que eu estou cada vez mais feliz, porque eu estou em progresso espiritual. E a comunidade? A comunidade, o que a igreja faz? A igreja exerce uma pressão positiva. Não, a igreja exerce pressão, mas é uma pressão positiva para os discípulos de Cristo. A gente faz isso através do discipulado, através dos sermões, através dos conselhos que a gente dá na porta de igreja. Fala assim, cuidado, não vá por esse caminho. Nós sempre estamos dizendo, olha, nós precisamos abandonar os pecados e adotar os valores e princípios do reino. Nós somos uma comunidade que está querendo que todo mundo seja feliz, que todo mundo seja um discípulo, e nós vamos depender de Deus e glorificar a Deus em tudo. Agora, vamos fazer o outro lado da tabela. Essa que é mais interessante. Secularismo. Secularismo vem e diz assim, Deus não existe. Gente, quando a pessoa diz que a sua existência termina no túmulo e desaparece Deus dessa equação, agora as leis são todas humanas. Você perdeu o referencial universal. Você perdeu um referencial eterno. Então, as leis dos homens, veja bem, elas estão sempre em desenvolvimento, porque a verdade é relativa e depende do momento histórico. Então você fala assim, homossexualismo. De acordo com a Bíblia, Deus disse, Deus criou homem e mulher, homossexualismo é um comportamento pecaminoso escolhido pela pessoa. Mas a lei dos homens, ela pode mudar isso. Ela pode dizer assim, não, não é. Porque se ele acreditar que a verdade é relativa, né? E ela depende do momento histórico, nós estamos no momento histórico que nós podemos reescrever. Nós podemos reescrever o que é família, nós podemos reescrever um monte de coisa. Nossa luta que nós temos ao ver a nossa sociedade sendo reescrevendo certas coisas na nossa Constituição, inclusive, né, a respeito de aborto, a respeito de coisas, que estão contra a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus, ele não interessa para essa sua sociedade. Então, quando você tira Deus e as leis se tornam só humanas, aí você tem que falar o que é o ser humano. O ser humano, ele não pode dizer que o ser humano é bom, porque
nós falamos que o homem é pecador? Não, ele vai dizer que o homem é bom. Claro que ele não pode afirmar isso sobre todo, porque tem os bandidos, então ele fala que a maioria é boa, tá certo? Mas ele vai dizer que nós cristãos, dizemos que o homem é pecador porque nós aceitamos que existe Deus e a lei de Deus. Se você eliminar, querido, se você eliminar essa parte aqui fora, não faz sentido dizer que o homem é pecador. E é isso que o secularismo faz. Então, no fim, eles dizem assim, olha, para uma melhor convivência, nós precisamos respeitar os limites definidos pelas leis de convivência, que nós mesmos já definimos. Então, hoje nós estamos chegando num tempo onde você é acusado de racismo, né? Por simplesmente... puxa vida, é difícil dar o exemplo. Palavras estão sendo hoje como estigmas. Eles estão mudando o significado das coisas. Por exemplo, a palavra tolerância. Nós temos que tolerar todos. Do lado de cá, nós falamos que Cristo morreu para pagar o pecado. Como aqui não tem que pagar nada, nós temos que ter tolerância com todos os comportamentos, exceto o que nós definimos em lei. Ou seja, nós entendemos que matar ainda é errado. Tá certo? Matar ainda é errado. Mas, por exemplo, roubar, nós já achamos que não é tão sério assim. Nós temos pessoas que roubaram esse nosso Brasil e estão todos em liberdade. Tá certo? A menos que a gente mude a lei. Então, nós podemos mudar a lei. Então, era errado ter sexo com criança. Qual é a palavra que se usa para isso? Estou esquecendo. Pedofilia. Já estão querendo mudar a lei. Então, quando você mudar a lei, você vai poder ser tolerante. E é curioso porque esse pessoal que ensina que eles têm que ser tolerantes, eles não são tolerantes com os cristãos. Eles não aguentam cristão ficar falando que uma coisa é errada. Então, nós não aguentamos vocês, cristãos. Então, nós acreditamos em tolerância e gritamos muito para tolerar tudo, mas não toleramos vocês. Duas medidas, não é isso? Então, agora, o que é felicidade? Então, o ser humano tem que satisfazer os desejos da carne para ser feliz. E não precisa pedir perdão para ninguém. Nós é que precisamos pedir. Nós entendemos que precisamos confessar os pecados, mas uma pessoa sem Deus, ela não entende. Porque a felicidade é ser independente na procura do maior prazer possível nessa terra. Então é isso que a pessoa entende. Não, mas espera aí, mas eu gosto de ter sexo com criança, então eu não posso ser feliz? E aí vem o pessoal da tolerância e diz, não, realmente, é uma fraqueza dele, é uma doença, temos que entender. E aí você vai entendendo e admitindo uma série de comportamentos, porque perdemos a lei de Deus, queridos, perdemos uma verdade absoluta, é tudo relativo. E a comunidade exerce pressão? Exerce. Para ninguém criticar, ninguém pode criticar, porque todos nós temos a liberdade de procurar a felicidade do seu jeito. Mas isso é verdade para todo mundo, menos para os cristãos. Nós criticamos os cristãos e não achamos certo eles procurarem a felicidade do jeito deles. Isso é uma grande mudança que está acontecendo na nossa sociedade agora mesmo, e já faz alguns anos, e vai ter uma luta muito grande, eu acho que é a chamada perseguição que nós achamos que existe só do outro lado do mundo, em algum país, e o nosso próprio presidente falou nas Nações Unidas, um aviso para toda a comunidade mundial, que a cristofobia está tomando conta, foi um grande alerta que deu, eu achei muito bom. Muito bem. Agora nós conseguimos interpretar o versículo. Cremos que a única forma de alcançar felicidade verdadeira é funcionar dentro dos padrões divinos. Ou seja,
eu tenho que estar plugado no 110. O que é errado pensar? Que a busca dos prazeres transitórios do pecado e a satisfação dos desejos da carne, não é errado. Isso aqui é Bíblia. A busca dos prazeres transitórios do pecado e da satisfação dos desejos da carne não produz felicidade humana. Agora você vai entender o versículo. Ou seja, quem busca salvar a vida ou amar a vida, ele está falando no sentido de amar todos os seus apetites. Você está no centro da vida. Eu quero esses prazeres, eu quero esses desejos, eu quero colocar as outras coisas em primeiro lugar. Ele diz, você vai perder a vida do ponto de vista eterno. E ele dá um exemplo aqui de Moisés, ó. Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque ele considerou que a vergonha de Cristo era maior que as riquezas, maior do que as riquezas do Egito. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Então, é assim, ó. Aqui você tem o Egito. E aqui tem um monte de riquezas. Dinheiro, caixas do tesouro, tudo brilhando aqui. Muito tesouro. Ele era filho do faraó, muito de dinheiro. Aqui está Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz. E ele disse, a vergonha de Cristo é maior. Lembra? Não a glória de Cristo. A glória de Cristo está mais acima. A vergonha de Cristo é maior do que as riquezas do Egito. Olha aí. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão na eternidade. Então, eu e você, nós vamos levantar de manhã, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos tomar o café da manhã, nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos fazer o churrasco do final de semana, nós vamos trocar de carro, mas nós temos que dizer que tudo isso é menos do que a vergonha de Cristo. Por isso que o correto é dizer, aquele que negar a si mesmo, negar esses prazeres, aquele que perder essa vida, aquele que odiar esta vida. É por isso que diz, os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e desejos fortes. Estes são os discípulos verdadeiros que adotam o padrão do reino. Esses terão a vida eterna. Então está aqui. Se quisermos a coroa da glória, nós precisamos nos vestir de autonegação. Deixa um minutinho, vou mostrar o texto bíblico para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esse versículo veio logo depois desse. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o quê, queridos? Negar essas paixões. Se você pensar bem, vamos lá para Tito, capítulo 2, um texto que nós já estudamos, versículo 11, que diz, a graça se manifestou salvadora, educando-nos para quê? Para renegadas a impiedade e as paixões. Nós temos que... Vida cristã é assim, eu tenho que me crucificar o tempo todo, crucificar a minha carne, eu tenho que crucificar os meus desejos mais animais, eu tenho que crucificar, eu tenho que não amar essa vida para ter uma vida na eternidade, tá certo? E aí então vem na apostila que eu falei. Então aqui nós precisamos fazer uma pergunta. Você e eu, você acha que a gente nega a nós mesmos nessas áreas que nós mencionamos? Finanças, posses, prazeres, conquistas, família, sexualidade,
necessidade de receber elogios, experiências místicas, comer, beber, apoio nas mídias sociais, etc. A gente nega isso ou a gente acaricia isso? A gente gosta disso. Nós não estamos sabendo deixar Jesus, nós não estamos perdendo para ganhar. Nós estamos achando que nós podemos ganhar as duas coisas. Nós vamos ter essas coisas todas e nós vamos achar que tudo isso está muito bom, afinal de contas a igreja não deve se meter na minha vida, e eu também sou crente, e aí eu não preciso fazer nenhuma decisão um pouco mais radical a respeito da minha vida. Eu sei que o assunto é complicado, mas deixa eu escrever pelo menos um exemplo. Eu li isso num comentário e eu achei interessantíssimo. É assim, ó. Pensa uma pessoa que ganha R$5.000 por mês. Ela ganha 60 mil por ano, tá? Aqui no ano. E ela dá o dízimo, tá certo? Então, ela resolve dar 6 para Deus, ou para causas sociais, ou seja lá o que for, né? Que é 10%. Só que ela passou alguns anos e agora ela não ganha mais 60 mil por ano. É por ano que eu estou falando. Agora ela ganha 150 mil por ano. Veja bem, quando ela ganhou 60 e deu 6, ela sobrou 54 para ela viver, tá certo? Ela estava vivendo com 54. Agora que ela ganha 150 e ela resolve dar os mesmos 10% para Deus, certo? Ela sobrou na mão dela 135. Mas vamos supor que ela diga assim, não, eu não preciso de 135. Eu vou fazer o seguinte, ó, de 54, eu vou dobrar. Eu preciso de 100 para viver. Então eu vou dar para Deus 50, que é 30%. Vocês entendem, né? Eu não estou ensinando isso como uma coisa que é obrigado a fazer. Eu só estou dizendo que nós, quando a gente faz esse tipo de conta, nós achamos que Ebenezer deve estar louco. Porque nós entendemos assim, que se eu der 10%, está resolvido. Vamos supor que você ganhe 300 mil por ano. Perdão, errei. Você ganha 300 mil por ano. Então a pergunta é, com quanto que eu consigo viver? Não, eu comprei uma casa maior, eu tenho mais gastos e tal, né? Mas se eu consigo viver com 150, eu posso dar 150, que é 50%. Então nós sabemos de pessoas que fizeram isso. Pessoas milionárias que disseram não preciso de tanto dinheiro e colocaram dinheiro em grandes projetos comunitários, colocaram dinheiro em missões, etc, etc, porque eles entenderam que ele podia negar a si mesmo, ele podia negar uma vida. Eles eram milionários, tinham uma vida de luxo, mas eles podiam ter mais luxo, eles podiam usufruir mais. Eu falei assim, não, mas eu não preciso, eu posso usufruir menos. E eu posso dar mais para não é só para a igreja, para muita coisa, tá certo? Fazer o bem para a humanidade. Quando você vê, quando eu li esse exemplo, essa semana, quando eu li esse exemplo aqui, eu falei assim, eu vou contar lá na escola dominical, mas eu acho que todo mundo fica com medo de um exemplo desse. Eu falei assim, não, mas eu preciso guardar para a minha velhice. Mas faz a conta. Se você pode guardar, você pode fazer um projeto, você pode cuidar de seus filhos, você pode comprar e ainda, se você quiser, é possível. Eu não quero terminar a aula só falando de dinheiro. Eu só estou dando um exemplo, que é dessa linha, nessa primeira linha aqui de finanças e posse. Quanto que nós poderíamos crucificar a carne e ser mais simples e ter menos se nós colocássemos Jesus em primeiro lugar? Esse é o grande desafio que eu vejo para a nossa vida, certo? É difícil, hein, queridos?
Porque Jesus, agora eu vou mostrar a última frase. Muitos crentes vivem nesse mundo com padrões totalmente mundanos de felicidade. Padrões mundanos de felicidade. Deixa eu sair aqui da... Muitos cristãos vivem nesse mundo com padrões mundanos de felicidade. Eles se agarram a esses padrões. Eles entendem que isso é ser feliz. Ao invés de negar a si mesmo, ter uma vida mais simples, diminuir a sua procura por prazeres transitórios e tentar ter uma vida que glorifica mais a Deus e que serve melhor a Deus. Tem pessoas que não acreditam em seguir a palavra de Deus na criação dos filhos, na gestão das finanças, que não deve seguir a Deus para como fazer seus negócios. Acho que na sociedade é assim mesmo, que tem que ser de outro jeito, que estamos nesse mundo, eles não estão trazendo os valores do reino. Aí vem a pergunta. Quando chegar no portão do céu, eu sei que vocês vão fazer graça com isso, mas é assim, você acha que Deus vai dizer assim, olha, você foi um crente muito ruim, você teve padrões mundanos a vida toda, você não levou Jesus a sério, então ao invés de você entrar nas mansões celestiais, você vai morar lá no canto do céu, na favela, na rua 32, entendeu? Quer dizer, você vai levar uma chineladinha e nós vamos colocar você para dentro? Ou será que Jesus vai dizer, você não odiou a sua vida o suficiente, perdê-la? Você não entra. Você amou demais a sua vida, não terá vida eterna. Qual é o padrão de discipulado que Deus está pedindo de nós? Perder para ganhar. Perder aquilo que nós não podemos segurar, não podemos guardar, para ganhar o que nós não podemos perder. Essa é a grande mensagem do Evangelho, é de uma entrega absoluta a Jesus para fazer negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Que isso sirva como uma conclusão do nosso estudo, para que você se sinta desafiado a caminhar mais perto de Jesus, como eu também me sinto desafiado, né, queridos, a enfrentar todos os desafios e as tentações de nossa carne para botar Jesus em primeiro lugar na nossa vida mesmo, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos prazeres, na gestão do dinheiro, na gestão dos nossos relacionamentos. Jesus precisa ter em primeiro lugar e nós precisamos ser mais humildes e saber negar nós mesmos. É uma caminhada com Jesus, caminhada do discipulado. Deixa eu fazer uma oração e eu vou encerrar. Senhor Deus e Pai, um texto tão forte da Tua palavra, que nos confronta. Por favor, Senhor, ajude-nos a sermos cristãos verdadeiros, convertidos de verdade, que negam que crucificam sua carne, que negam a si mesmos, que não alimentam a busca de prazeres transitórios do pecado. Que nós saibamos te colocar acima, leva-nos para cima, para uma vida mais alta, uma vida onde Jesus está em primeiro lugar, Senhor. E que nós possamos ser recebidos por Ti, então, na glória, porque aprendemos a colocar nesse mundo a cruz em primeiro lugar. É a nossa oração, ouça a nossa oração, no nome de Cristo. Amém, Senhor.